O adultério. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi enviou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado de sua imundícia, voltou para sua casa. 2 Samuel 11, versículos 1 a 4. O adultério é expressamente proibido no sétimo mandamento. Não adulterarás, Êxodo 20, 14. Mas o que é mesmo adultério? A definição é claríssima: infidelidade conjugal, amantismo, prevaricação. O diabo tem investido alto na grande missão de tornar o adultério algo comum, normal e aceitável por todos. Quando uma pessoa se entrega à tentação, pode se encontrar numa situação praticamente impossível, onde não tem força para resistir. É essencial aprender como evitar essas situações difíceis. O exemplo de Davi sugere algumas coisas que vão nos ajudar. Devemos nos dedicar ao papel que Deus nos deu. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos, com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. 2 Samuel 11, versículo 1. Davi não se ocupou com seus próprios deveres. A Bíblia nos mostra que Davi era um guerreiro bem-sucedido. De fato, seu papel como um dos primeiros reis era de comandante do exército de Israel. Ele corajosamente conduziu suas tropas à vitória após vitória. Mas, num determinado ano, Davi ficou para trás e mandou Joabe e seus servos à batalha. Enquanto muitos dos homens de Israel arriscaram a vida na guerra, ele ficou na casa do rei em Jerusalém. Hoje, um dos fatores que contribuiu ao pecado é a falta de ocupação e dedicação em nosso trabalho. Homens desempregados mostram uma tendência maior de se envolver numa série de pecados, incluindo adultério, abuso de álcool e outras drogas. Jovens ociosos tendem a se envolver em coisas erradas por ter muito tempo livre. Mulheres sem responsabilidade participam mais das coisas do inimigo. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Pois, com efeito, já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. 1 Timóteo 5, versículos 13 a 15. Não devemos alimentar pensamentos errados. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. 2 Samuel 11, versículo 2. Uma vez que Davi se colocou no lugar errado, ele foi tentado. Ele viu Batseba, uma mulher bonita, tomando banho. Neste momento, ele deveria ter virado os olhos para outra coisa, procurando não pensar mais na imagem do corpo da mulher de outro. Nós não devemos hospedar pensamentos maus, porque levam às consequências graves. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Jeremias 4, versículo 14. O domínio próprio, uma das características fundamentais do servo de Deus, inclui a disciplina para controlar nossos próprios pensamentos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, versículos 22 e 23. É bom lembrar que um passarinho pode passar por cima de nossa cabeça, mas não temos que o convidar a fazer ninho em nossos cabelos. Devemos respeitar as advertências sobre o pecado. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. 2 Samuel 11, versículo 3.
Davi ignorou pelo menos 3 advertências contra seu pecado antes de ter relações com Batseba. Primeiro, como conhecedor da palavra de Deus, ele sabia que sua cobiça e o ato de adultério são pecados contra Deus. Mesmo entre 2 solteiros, tais relações são erradas. Segundo, ele já era casado, e o compromisso de casamento deveria ter sido mais um impedimento. Quantos homens têm evitado o pecado de adultério por causa de uma aliança ou fotografia da esposa, os lembrando do compromisso matrimonial na hora da tentação? Terceiro, ele sabia, antes de convidá-la para sua casa, que Batseba era mulher casada. Nós devemos sempre respeitar as advertências sobre o pecado e suas consequências antes de cometê-lo. Não devemos procurar circunstâncias que facilitam o pecado. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para casa, segundo Samuel 11, versículo 4. Davi estava no lugar errado e pensou nas coisas erradas. Cada passo o levou mais perto do relacionamento pecaminoso que ia piorar a vida dele e de outras pessoas. Quando ele perguntou sobre Batseba e a convidou para a casa dele, ele se colocou numa situação onde a tentação seria mais forte ainda. Ele já se sentiu a atração de longe. Como resistiria quando estava a sós com ela? Muitas lições podemos aprender aqui. A pessoa que sente a tentação de usar drogas deve ficar longe dos lugares onde as tem e das pessoas que as usam. A pessoa tentada a beber deve evitar bares e festas onde servem bebidas alcoólicas. Um casal de namorados deve evitar lugares escuros e isolados e jamais devem usar roupas sensuais ou participar de atividades que enfatizam o sexo. Uma série de erros e pecados mentais levou Davi ao ato de adultério. A Bíblia não oferece nenhuma cena romântica para justificar o erro. Muitos filmes e novelas de hoje procuram colocar o pecado no contexto de romantismo e amor inegável. Procura fazer do pecado alguma coisa bonita e agradável, mas as Escrituras relatam os fatos. Ela veio e eles pecaram. Neste momento, Davi deveria ter sentido remorso profundo e tristeza sincera, mas ele não virou para Deus naquela hora, achou que o pecado poderia ser escondido e as consequências evitadas. Foi o começo de uma série de pecados que parecem tão estranhos na vida de um homem escolhido por Deus. Como Davi multiplicou o seu pecado? Ao adultério, Davi acrescentou mentiras. Quando soube que Batseba estava grávida, ele chamou Urias para descansar em casa com a esposa. Ele achou possível esconder seu pecado, enganando o próprio marido traído. Mas Urias não facilitou o plano de Davi. Um soldado dedicado, ele recusou tirar férias quando os colegas estavam na batalha. Frustrado, Davi avançou das mentiras ao homicídio. O próprio Urias levou a carta que selou a morte dele e de mais alguns soldados. Neste plano sinistro, o rei envolveu mais uma pessoa. Joabe, o comandante do exército, serviu de cúmplice sem saber os motivos de Davi. As tentativas de esconder o pecado geralmente levam um pecador ao fundo do poço. Davi, cujo coração costumava ser dedicado ao Senhor, se entregou ao pecado e à vontade do diabo. Não pode-se esconder nada de Deus. Talvez Davi conseguisse enganar os vizinhos e até o próprio coração, mas ninguém é capaz de esconder de Deus. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Hebreus 4:13. Deus mandou Natã, um profeta, para confrontar Davi com seu pecado. 2 Samuel 12, versículos 1 a 14. Ele contou a história de um homem pobre que perdeu sua única ovelha por causa da maldade do vizinho rico. Davi ficou bravo e demandou o castigo duro do ladrão. Falou que este homem teria que pagar 4 vezes o valor da ovelha e que seria morto pelo crime. Natã disse a Davi: Tu és o homem. 2 Samuel 12, versículo 7. Ele o acusou de pecados contra Deus, contra Urias e contra Batseba. Davi confessou o pecado e Deus lhe poupou a vida. Consequências do pecado perdoado. Deus não tirou a vida de Davi. Ele foi perdoado, mas ainda tinha que sofrer muitas consequências graves. Ele foi humilhado quando um dos próprios filhos tomou alguma de suas mulheres.
E como Davi falou que o ladrão do cordeirinho deve pagar 4 vezes, ele mesmo pagou 4 vezes. Tirou a vida de Urias e pagou com a vida de 4 de seus filhos. O filho de Batseba nasceu e morreu logo depois, 2 Samuel 12, versículos 15 a 25. Depois, Amnon foi morto pela espada de Absalão, 2 Samuel 13, versículos 23 a 36. Joabe matou o rebelde Absalão, 2 Samuel 18, versículos 9 a 18. Depois da morte de Davi, Salomão mandou que Adonias fosse morto. 1 Reis 2, versículos 13 a 25. As consequências do pecado de Davi mostram um fato importante. Deus pode perdoar o pecador sem tirar todas as consequências do pecado. Há muitas pessoas arrependidas de seus pecados que ainda vão ficar muitos anos encarceradas. Há famílias destruídas por causa de pecados já confessados e perdoados por Deus. Deus pode perdoar um assassino, mas este perdão não ressuscita a vítima. Ele pode perdoar a mãe que abusou álcool ou outras drogas durante sua gravidez, mas a criança que nasceu com defeitos físicos ou mentais, por causa desses vícios, continua sofrendo. Deus é capaz de perdoar as mulheres e médicos que fazem abortos, mas as crianças já mortas nunca nascerão vivas. Muitos outros exemplos provam que o pecador perdoado ou suas vítimas podem continuar sofrendo depois do perdão. Através da fé, arrependimento e batismo, Deus lava os pecados e nos purifica. Assim, escapamos das consequências eternas do pecado. Mas, às vezes, continuamos sofrendo as consequências temporárias dos erros do passado. O adultério tem se tornado um pecado comum e até glorificado em novelas, filmes, livros e revistas. Mas, desde a criação do primeiro par de seres humanos, Deus sempre tem ensinado a mesma coisa. As relações sexuais pertencem exclusivamente ao casamento lícito. Ele sempre condena a fornicação e o adultério. A vontade de Deus para os dias de hoje é bem clara. Um homem pode casar com uma mulher e os dois terão relações normais até a morte. Quando respeitamos a vontade de Deus, receberemos as grandes bênçãos de felicidade nesta vida e por toda a eternidade.